ou não. Galera, uma informação importante também, né? Se chega zagueiro, pode sair zagueiro. O Botafogo hoje consultou a situação do Ferrarese, né? O Botafogo foi buscar valores para contratar o Ferrarese para a temporada de 2026. Ele que é figura frequente na seleção venezuelana, não se firmou como titular na reta final, né? Até por conta de lesões também, de lesões de outras peças, ele acabou ganhando espaço, né? Mas o Ferrarese, em alguns determinados momentos, não era titular do sistema defensivo, né? Jogava Arboleda, Alan Franco e o Sabino, né? O Ferrarese era meio que uma quarta opção. Mas durante muitos momentos, né, de sua passagem com a equipe do São Paulo, ele foi titular, chegou até a jogar de lateral, de ala, né? Sempre teve à disposição ali jogador que poderia ter ido para a Copa do Mundo com a seleção venezuelana, era titular, muitas vezes até capitão, mas infelizmente a Venezuela não se classificou. É um jogador de alto nível, né, que entrou no radar aí do Botafogo. Eu sinceramente não aceitaria o negócio, independente dos valores aí que o Botafogo oferecesse. Acho o Ferrarese um zagueiro já identificado com o nosso clube, um zagueiro que pode nos ajudar bastante para os próximos anos também, zagueiro de alto nível, né? Então eu sinceramente não negociaria e acho que o Ferrarese inclusive merece oportunidade como titular do time, né? O Alan Franco é um cara que eu gosto muito, mas depois que renovou o contrato caiu de rendimento. Sabino nunca me agradou, apesar de ter dado uma melhorada. Então eu acho que o Ferrarese poderia jogar ao lado de Arboleda e mais um ali, sei lá, se o Gêmeos chegar, se o Alan Franco melhorar de função, de posição, se também o Sabino melhorar, mas eu acho que o Ferrarese é um titular hoje da nossa zaga, né? Não é o que pensa o Crespo, muitas das vezes ele acaba deixando o Ferrarese ali no banco, mas eu sinceramente não negociaria ele com o Botafogo. Você aceitaria uma proposta do Botafogo? De quanto você aceitaria? Alemão, se o Botafogo chegar aí, sei lá, com 20 milhões de reais eu negocio, 30, 40... Assim eu acho que tá bom. Deixa aí nos comentários quanto que você acha, porque começou, né, oficialmente a temporada, primeiro daquelas especulações, né? Ah, esse jogador chega, esse jogador sai, esse jogador vai pra lá, esse jogador vem pra cá. Obviamente alguns clubes já estão contratando, né? Vi que o próprio Botafogo já fechou a contratação de um atacante que estava na equipe do Nacional. O Remo tá se movimentando também, Chapecoense, né? Tem muitos clubes que já estão se movimentando, até porque o Campeonato Brasileiro começa em janeiro, né? Acabou de acabar nesse último domingo e agora em janeiro já vai começar de novo, né? Então os clubes já têm que se movimentar o quanto antes. Deixem aí nos comentários. Ontem o São Paulo foi campeão, galera. Novamente, né? A Copa do Brasil Sub-20 ficou com as crias de Cotia, né? O São Paulo foi campeão novamente da Copa do Brasil. O jogo foi contra o América Mineiro, lá no estádio do Independência. Um jogo realmente muito truncado, né? Choveu bastante, tinha até muitas poças dentro do campo. São Paulo saiu na frente com o Nicolas Boszhard, um lateral que tá voando no Sub-20 e logo já vai ganhar mais oportunidades, até porque ele já estreou pelo profissional, ele treina frequentemente e, mano, muito em breve eu tenho certeza que ele vai começar a ganhar mais oportunidades ainda. O Luca é chovendo molhado, jogou demais, sempre se destaca e era importante que ele ganhasse um título como protagonista. Ele já tinha ganho a Copinha, né, esse ano em janeiro, né, mas dividiu o protagonismo para mim com o Rian Francisco, com o Alves, com o Ferreira, com o Mike, com o Negruti. Tinha muitas peças de nome, muitas peças aí que realmente estavam voando, né? Nessa temporada agora com a Copa do Brasil, ele foi protagonista, né? Então é muito importante para ele, quem sabe, para a próxima temporada já chegar com tudo no profissional. Tem outros bons garotos, né? Na equipe Sub-20, o próprio Luca que a gente falou, o Nicolas Boszhard, o Igor Felisberto, lateral direito, que já treinou com os profissionais, já foi relacionado, inclusive, para a partida dos profissionais, o zagueiro Osório, né? São bons jogadores que o São Paulo tem nas mãos aí e novamente foi campeão de um título Sub-20. Agora é torcer para a diretoria não vender ninguém por 5 milhões de reais e o Crespo, né, dar mais oportunidade para essa garotada, o que de fato vai acontecer, né? Até porque a temporada ela vai ser de uma maneira diferente, né? Vão ter muitos jogos ali em sequência, vai ter Paulista, Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, tudo ali, viagem, logística, vai ser complicado, então a gente vai ter que ter um elenco um pouco mais avantajado, né? Vai ter que dar oportunidade para essa molecada. 2026 tende a ser um ano diferente para o São Paulo. Tomara que a gente faça contratações boas e pontuais, negocie os jogadores que já não fazem parte desse elenco aí, né? O próprio Dineno já foi o primeiro da barca de saída, Luiz Gustavo, Oscar, para mim esses jogadores também tendem a ser
a serem negociados. Patrick Lanza ali para a lateral esquerda. Então tem muitos jogadores que vão aí já tomando o seu rumo. Então o Crespo vai ajeitando o elenco, né? Esse vai chegando, esse vai saindo, esse vem da base, esse não sei o que, esse volta de empréstimo, esse vai para empréstimo. Então o elenco está sendo ali montado. Os nomes estão na lista do professor, está naquele quadro, né? Quem conhece aquele quadro mágico, né? Quais são os goleiros que a gente tem? Coloca as fotos ali dos goleiros, dos laterais. Então tá montando, ó, esse aqui eu não quero mais, esse aqui vai ser emprestado, esse aqui vai ser vendido. A gente está precisando de um jogador para cá. Então, ó, por exemplo, o Gemes. Por exemplo, aqui para pronto, o Cebolinha. Então, esse é o São Paulo neste momento, né? Mas no mais, parabenizar... Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. José Brasil. Boa noite, uma novidade sobre o negócio do Galopo com o River. Como será? Assim... Ale, você tem alguma? Pelo que eu saiba, o River está interessado. O River está fora da Libertadores, hein? O interesse existe, mas o São Paulo estaria tentando meio que uma troca pau a pau, Galopo por Tapia e Enzo Dias. É aquele negócio, Galopo por Enzo Dias é pouco. Galopo por Enzo Dias e Tapia, né? É muito. Então tem que ver quanto que vai, como que vai se acertar nisso aí. E Galopo por Tapia? Oi? Galopo por Tapia? Poderia até ser, mas a questão é que o São Paulo já está comprometido a comprar o Enzo Dias por causa da cláusula de obrigação de compra. Então o Enzo Dias faz parte da equação. O que eu ouvi, mas não consegui confirmar, é que o São Paulo estaria tentando dar mais direitos econômicos do Galopo para o River nessa transação e aí compensar. Não sei se vale a pena, aí tem que ver com o River, a situação econômica do River, não sabemos como está, e torcer para o negócio sair da melhor maneira possível. Como eu falei, o Enzo vai ficar. Isso é batata, porque ele cumpriu a meta, o São Paulo precisa comprar o passe dele. O Tapia já é um pouco diferente. O Tapia ainda está emprestado até o meio do ano que vem, não cumpriu ainda a meta, mas ele só cumpriu metade desse contrato, então nem seria muito esperado que ele cumprisse a meta agora, não sei nem se seria possível. E aí teria que ver se o São Paulo precisa dele. Assim, o Tapia é um cara que demonstrou bastante ímpeto, é um cara que demonstrou raça, não demonstrou muita técnica, mas conseguiu fazer gols até, não diria improváveis, mas foram gols não tão óbvios assim. E é um jogador que pode ser útil, mas por outro lado, o São Paulo tem Caleri, André Silva, Rian Francisco, e estão subindo o Paulinho e Gustavo Santana. Então, como que vai usar o Tapia? Vai seguir usando ele como centroavante? Vai usar ele como lado de campo? Se vai usar como lado de campo, quem que vai tirar? O Ferreirinha? Ferreirinha vai ficar como lateral atrás? Não vai, porque ele está contratando o Enzo Dias. Você vai usar o Lucas? Você vai usar quem ali? Tudo bem, eu mesmo falei de você alternar o time, então você precisa ter mais ou menos 2 times, ou vai lá, um time e meio. Mas como você encaixa isso se você tiver 6 centroavantes? Mas aí o São Paulo precisa de jogador, né? E assim, quando você tem um jogador que veio, que correspondeu, que é jovem, tem força física, não foge do pau, a gente não sabe como voltarão, né? Caleri, próprio Rian Francisco, mesmo o André Silva. O Lucas é muito instável também. Eu acho assim, o Tapia tem saúde, meu cara. Eu não acho o Tapia uma má contratação. É só que nesse cenário do São Paulo precisa ver se o Tapia cabe no elenco ou se não vai tirar um espaço de moleque da base, que até seria bom o São Paulo valorizar para vender, né? Mesmo que você olhe por esse lado. Ou o cara, ou você usa o cara e tem o retorno esportivo, ou na pior das hipóteses você tem um retorno financeiro, que é mais fácil se o cara estiver jogando. Então, o São Paulo precisa ver isso, precisa decidir bem isso, porque o Tapia não é um jogador barato, né? Você tem que ver como você vai fazer essa promoção. Além disso, concordo que o São Paulo precisa de jogadores. O Tapia ser um cara saudável, como melhor argumento, não sei se é o melhor argumento para o São Paulo usar. Mas o São Paulo precisa de jogadores também em outras posições, porque a centroavância
Nesse momento está congestionada. Aí é ver se vai usar o Tapia em outro setor dentro do ataque, né? Para concorrer com Ferreirinha, com Lucas, e tentar ver o que dá para fazer. Galo pro 2, Tapia e Enzo tá aqui, ó. Se os Enzos chama a Paulista de Paulistinha e o que? Essa é a geração PlayStation, o The Ghost aqui tá bravo, hein? Usar como moeda de troca Alisson e Pablo Maia. Pois é. Eu comemorei a Copa Comebol com o Expressinho em 94 sem nenhum pudor. O Enzo é aguerrido, mas é bagre. Além de ser o maior fazedor de pênaltis. Isso ele tem, mas acho que eu não chamaria o Enzo de bagre. Também não. Ele faz pênaltis ruins. Ele faz pênaltis. Sim, mas, sim. Nossa, ele não é um craque, mas ele é um jogador útil, sim. Ele só precisa ver o negócio dos pênaltis, porque parece claramente que ele ainda não aprendeu muito que no Brasil o pessoal dá umas faltas que talvez não deem na Argentina. Então isso aí alguém precisaria dar um toque nele. Ó, o Tapia é o seguinte, ó. É perigoso não ficar com o Tapia e trazer outro pior e mais caro, eu também acho. Veja bem, peguem. Dineno, Rigoni e Tapia. Dá para comparar? Acho que a gente não tem dúvida, né? Que o Tapia é muito melhor, ajudou, entregou mais e é mais confiável. Assim, não dá, é que a gente tem que pensar com os pés no chão. Evidentemente tem as questões aí financeiras, né? Que a gente não tem acesso a quanto custo de comissão e tal. Mas o São Paulo precisa de jogador assim, não vai ter craques, não adianta. Precisa de jogador saudável, nota 6, mas seja competitivo pra caramba para reforçar esse elenco. E aí ver se esse elenco se qualifica com os retornos do Caleri. Veja, o São Paulo agora, se começar aqui uma temporada com os retornos do Caleri, o André Silva acho que ainda não, né? Não, o André Silva e o Rian não devem estar prontos na pré-temporada, mas não deve ser muito depois da pré-temporada. Agora, olho ao dado, falando dos pênaltis do Enzo Dias. Dos 17 pênaltis que o São Paulo cometeu em 2025, quantos você acha que foram cometidos por gringos? Nossa. Quantos pênaltis? 17. 10. 11. Tudo bem, tem entre esses gringos está o Arboleda, que está aqui há uma vida, né? Mas foi um do Cedric, um do Arboleda, os 5 já citados do Enzo, 2 do Ferrarese e 2 do Alan Franco. Nesse momento, a gente não tem a perspectiva de contratar jogadores que você fala, esse vem para ser titular mesmo. Esse é o momento, a não ser que mude. O São Paulo está tentando aí, né, um novo fundo para contratação, mas isso até agora nada confirmado, né? Então você que o Mbappé não vem? Oi? Você está dizendo que o Mbappé não vem? Não vem, ele quer, viu? Mas não, acho que não vai dar. Vamos para a reserva do Caleri. Então é um jogador como o Enzo, que já entregou. A gente sabe que é um lateral 70% confiável, tem 30% que dá umas loucuras, mas ele é titular da posição do São Paulo, não tem lateral esquerdo. O Wendel não é confiável do ponto de vista atlético. Mas vamos lá, vamos imaginar que voltem, então, o Enzo Dias e o Wendel, tá? Se o São Paulo mandar embora o Patrick, daí precisa ver se o Nicolas aguenta ali a reserva ou precisa contratar mais um. Aí o São Paulo vai ter a volta do Caleri, um pouquinho mais para frente, mas logo no início do ano, do Rian e do André Silva. Então aí já são 5 jogadores que voltam, né, para o elenco profissional. O Rodriguinho, que acho que é um reserva aí, que pode ser interessante, vai também voltar a ter condições. O Oscar, eu espero que haja uma rescisão. A ver em que termos será essa rescisão. Será que o Oscar e seu empresário vão exigir uma grana para rescindir? Não deveria, né? Depois de tudo que aconteceu. Mas a gente não tem controle sobre isso. Mas eu acho que seria muito bom a rescisão com o Oscar, abrindo aí algum espaço na folha. O Lucas é um ponto de interrogação, mas pode ser que ele volte, né? A ver se essa terceira tentativa aí com o Moisés Cohen vai deixá-lo em condições. Pode ser que o Lucas volte, seria conter o Rodrigo. Então seriam 7 jogadores, né?
os atacantes André Silva, Rian, Caleri, Enzo Dias, Wendel, Rodriguinho e Lucas Moura. Faltou alguém? Estou esquecendo de alguém? O Hugo Leonardo, que é um volante da base, mas esse a gente tem que... A gente não pode contar, porque ele precisa fazer a passagem pro profissional, né? Então não sabemos como vai ser. Me incomodou bastante que ele passou o ano inteiro contundido e não foi para a lista de desfalque, sendo que ele não tinha mais nem idade para ir para o sub-20. Ok, ele se contundiu no sub-20, no último jogo ele tinha elegibilidade para o sub-20 e nunca fez parte da lista de desfalques. Descobri detalhes importantes da busca do São Paulo por reforços para 2026. Para começar, quero te contar que o Tricolor está atrás de 6 contratações. As prioridades, um zagueiro, um volante e um meia atacante. Depois que essas 3 posições forem ocupadas, aí sim, São Paulo vai ao mercado em busca de atacantes. Registrar também que Gemes, zagueiro que pertence ao Mirassol, foi sondado e descartado. O Mirassol acaba de comprá-lo por 4 milhões de reais, equivalentes a 60% dos direitos econômicos. Mas o Mirassol, para vendê-lo, pede 31 milhões de reais. Aqui vem outra informação exclusiva. A ideia do São Paulo, nos 6 reforços da próxima temporada, é investir em atletas em que não haja necessidade da aquisição dos direitos econômicos. A ideia do São Paulo é pagar apenas salários e luvas, ou seja, precisariam ser jogadores de graça, livres no mercado, ou então que chegassem por empréstimo. Até por isso, já dá para descartar alguns nomes que têm sido especulados, como Gustavo Scarpa, Everton Cebolinha e Orreta. Você, São Paulino, entende que o Tricolor precisa de quantos reforços para o próximo ano? Já usa o espaço para comentário e registra sua opinião. Só não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau.